Vocês sabiam que o nosso personagem principal do filme Massacre da Serra Elétrica, o Leatherface, ele foi criado nada mais nada menos do que inspirado, na verdade, em um serial killer de verdade que assombrou os Estados Unidos por um bom tempo? Se vocês não conhecem essa história, vem comigo que eu vou contar pra vocês a real história por trás do filme O Massacre da Serra Elétrica. Um dos meus filmes favoritos de terror é O Massacre da Serra Elétrica. Eu sei que muitas vezes eu falo que eu não gosto de filme de terror, enfim, mas eu já tive a minha época de gostar de filme de terror. E O Massacre da Serra Elétrica é uma top 1. Eu gosto muito desse filme. Toda vez eu assisto, onde é ele, sexta-feira 13, eu adoro. Mas enfim, o filme todo, ele foi, na verdade, não foi baseado nos crimes cometidos por esse serial killer, mas no serial killer em si. Tudo que mostra no filme que o Leatherface faz não aconteceu na vida real, mas a forma como o diretor criou o Leatherface é que é inspirado nesse serial killer em específico. Nosso Leatherface foi inspirado, então, no serial killer chamado Ed Gein, que assombrou os Estados Unidos lá pela década de 1950, e ele morava sozinho em uma fazenda no Wisconsin, mas ele não praticava seus crimes usando uma serra elétrica. O que o diretor utilizou ali foi mais para dar um drama ali pro filme e tudo mais. Mas o que ele fazia? Ele matava mesmo as pessoas. Os crimes deles eram brutais. Sim, os crimes dele eram brutais. Mas, por mais que ele tenha desvivido muitas pessoas, só foi comprovado e julgado, e ele mesmo falando que ele desviveu 2 mulheres. E essas mulheres, ambas uma era dona de um bar e uma outra era comerciante local. Mas ele tinha também um negocinho peculiar, que era justamente ele desenterrar as pessoas do cemitério, e isso muita gente via. E o que ele fazia com essas pessoas, né? Ele simplesmente tirava, né, a pele e fazia móveis, fazia máscaras. Conta também que até roupa ele fazia utilizando a pele dessas pessoas. Então foi um cara que realmente assustou muita gente, assombrou muita gente. E também conta que ele tinha um problema psicológico, tanto que quando ele foi pego, né, no julgamento aí dessas 2 mulheres que ele tirou a vida, ele foi enviado para um hospital psiquiátrico, justamente porque ele não tinha condições psicológicas nenhuma para continuar vivendo, né, a vida, enfim. E ele morreu. Ele perdeu a vida dele dentro do hospital psiquiátrico, só que não por conta de doença psiquiátrica, ele morreu por conta de uma parada cardíaca, por conta do câncer. E aí o Leatherface, né, o diretor pegou e criou o Leatherface, fazendo com que ele fosse mais ou menos dessa forma, inclusive se vestindo de mulher, que era pra se parecer, né, arremeter ali com a mãe dele. E uma das formas do serial killer de fazer os seus crimes era se vestir de mulher também. Então tem essa semelhança no filme. E também a gente percebe que no filme Leatherface ele tem um atraso, né? Ele não condiz com a idade realmente dele. Então acho que o diretor quis meio que juntar essa parte psicológica do serial killer com o personagem principal desse filme. E vocês já sabiam dessa história? Já assistiram o Massacre da Serra Elétrica? Comenta aqui pra mim e não deixa de me seguir pra gente falar mais sobre casos, relatos e histórias assustadoras e sobrenaturais. Até o próximo vídeo. Tchau!